Olá, paz do Senhor Jesus para a sua vida, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está acompanhando agora este vídeo. Esse amigo que vos fala, Pastor Júnior, e eu trago para você a palavra de vida. Vamos aqui meditar nas Sagradas Escrituras e à luz da Bíblia, vamos entender e compreender qual é a boa e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, aqui na carta aos 1 Coríntios, no capítulo 2, vamos aqui compreender e entender o agir de Deus na vida de todos aqueles que o buscam, aqueles que têm sede e fome da palavra, da justiça do Senhor. Então vamos saber e vamos poder então compreender o agir de Deus, não na sua totalidade, mas vamos ter a certeza plena de que eu não preciso compreender ou saber como Deus vai agir. O que eu preciso é acreditar e confiar, porque certamente o que Deus faz é bom, perfeito e maravilhoso. Eu vou te provar isso através das Sagradas Escrituras. Você vai acompanhar comigo agora aqui a leitura da palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O apóstolo Paulo diz que quando esteve na igreja de Corinto, quando ele escreveu essa carta àquele povo, não usou de uma linguagem rica, não ostentou de palavras que chamam atenção para si, mas na simplicidade, no agir de Deus, apresentou ali a todos a oportunidade de conhecerem qual é a boa e perfeita vontade do Senhor. São muitas as casas, as igrejas que têm anunciado e procuram ali pregadores usar de uma linguagem que às vezes a pessoa tem que abrir um dicionário para saber o que é que ele está querendo dizer, quando na verdade Jesus Cristo deixou aqui para nós o exemplo, à luz da Bíblia, de que é na simplicidade, é nas coisas simples, porém são feitas a sabedoria de Deus em meio a este mundo louco. Então ele nos dá a conhecer todas as coisas de uma forma simples, porém eficaz e verdadeira, que nos é revelado na totalidade tudo aquilo que Deus espera de nós, para que venhamos então alcançar, para que possamos então prosperar, para que possamos superar as dificuldades que surgem diante de nós ainda nesse tempo. E diz mais: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ou seja, ele foi até a igreja não querendo saber da sua vida, de como está dos seus dias naturais, ou seja, as coisas naturais, aquelas coisas que todo mundo quer saber. E aí, como é que você está? Você está bem? Não, ele quer saber e quer realmente entender como está a igreja fortalecida em Cristo que foi crucificado, ou seja, a fé de vocês está inabalável. Como está ali a igreja do Senhor? Vocês têm permanecido em comunhão? Vocês têm buscado mais da presença de Deus? E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ou seja, ele foi ali e surgiu, estava ali diante deles, não como alguém que é um super-homem, alguém que não tem temor. Não, ele estava ali fraco, perseguido, afinal queriam matá-lo, mas ainda assim ele não temeu. Ele foi e entendeu que o seu chamado era mais importante do que a sua própria vida. Fazer aquilo que Jesus o chamou e o condicionou para fazer é mais importante do que qualquer outra coisa. A missão que nos foi dada pelo Senhor é de evangelizar, porque de alguma forma vemos ali salvar algumas almas para o reino eterno que está preparado. E ele diz: a minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, ou seja, foi com autoridade. Pregando, impondo as mãos, curando enfermos, profetizando sobre a vida do povo e acontecendo a libertação, a cura, a transformação de vida, que ele se apresentou, não apenas por palavras doces,
aos ouvidos, mas muito mais por poder, por autoridade. E é dessa forma que um homem, a mulher de Deus tem que se apresentar na igreja. Porque uma árvore má não pode dar fruto bom, nem tampouco uma árvore boa pode dar fruto mau. Pelo fruto conhecereis a árvore. Ou seja, a árvore é a igreja do Senhor. Os frutos são as bênçãos que Deus coloca na vida de todos nós que fazemos parte da igreja. Cura, libertação, portas abertas, livramento, milagres extraordinários, profecias, tudo ali é revelado pelo Espírito Santo e nos é entregue. Quando o profeta, o homem de Deus, abre a sua boca, os céus estão abrindo as portas para abençoar a igreja do Senhor. E diz mais: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Porque são muitos os lugares que as pessoas usam até de uma linguagem persuasiva. Eles querem ali levar as pessoas de toda forma a acreditar nelas. Não querem fazer discípulos para o reino, mas para si, para que tenham as suas obras aprovadas diante dos homens, quando na verdade quem aprova e desaprova tem que ser o Senhor diante dos homens. Temos que dar o nosso testemunho de vida. Porém, é o Espírito Santo de Deus que dá a cada um ali o discernimento, para que possamos discernir aquele que é do que não é, o verdadeiro do falso, o justo do pecador. Não para julgar, mas para estarmos ali congregando justamente com os nossos irmãos e nos fortalecendo uns aos outros, apoiando-nos em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo sendo levados a ter ali uma maior presença de Deus em nossa vida, para que possamos resistir e vencer as tribulações deste século. Porque são muitas as lutas, são muitas as pessoas que querem parar no meio do caminho e desistir do seu chamado. Tem sido muitos, é só você olhar na internet, todos os dias tem escândalos ali com pregadores, mas você veja bem, algum pregador, algum homem de Deus, em algum momento escorrega, comete um erro e todo mundo o apedreja. E o que mais dói é saber que aqueles que tacam as pedras, muitas vezes nem são os pecadores, os ímpios do mundo aí fora, não, são os outros crentes que querem tacar pedras e os acusarem, como que se Deus não perdoasse, como que se eles mesmos não tivessem tido seus pecados perdoados outrora pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós, em algum momento da vida, tropeçamos, erramos e falhamos. Afinal, estamos no mundo e somos carne, e a carne é a natureza do pecado. Lutamos diariamente e não vivemos mais na iniquidade, mas ainda assim, por pensar, pecamos. Então, são muitos aqueles que agora estão dentro da igreja e querem apontar, acusar e matar a fé de muitas pessoas que aí fora escorregam. São muito poucas as pessoas que aparecem para estender a mão quando precisamos, mas são muitas aquelas que surgem para poder ali realmente trazer uma palavra de derrota, de fracasso. Como assim, pastor? São muitos que dizem: está vendo? Eu disse para você, não ia resolver nada você ir para a igreja. Está vendo? Você errou. Está vendo? Não tem mais jeito. E aí as pessoas se entristecem, as pessoas ali ficam ali submetidas debaixo de um jugo pesado e voltam para a prática do pecado. E aí? Vai ficar pior ainda a sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele ensina, não com palavras, mas muito mais com atitudes, com exemplos e com poder de Deus. Assim tem que ser, com autoridade, mas com mansidão, temperança e principalmente com amor dentro do nosso coração, para exortar a igreja e para cuidar daqueles que se encontram machucados e feridos. Há muitas pessoas que têm naufragado dentro da igreja, e pastoras não estão ali aptos ou não estão sensíveis a ouvir o Espírito Santo de Deus para poder ajudar a igreja, os irmãos. Eu digo mais, são muitas as igrejas onde os líderes têm realmente levado até a própria igreja a querer parar e desistir. Mas não podemos olhar para isso, devemos olhar para Jesus, para o nosso Salvador. Lógico, Deus é quem pode salvar e mudar toda e qualquer situação de nossa vida. Mas precisamos estar aptos, ou seja, preparados.
cheios do Espírito Santo para tomarmos posse das bênçãos que vamos alcançar depois dessa luta, depois dessa adversidade, depois dessa barreira, depois dessa porta fechada que está diante de você, você vai ser abençoado. Porque depois de sermos aprovados, depois de sermos provados, seremos aprovados, e aí então chega o socorro e a bênção do Senhor. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduziu a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, o mundo, se conhecesse verdadeiramente o querer e o agir de Deus, teriam pendurado Jesus Cristo no madeiro? Não! Teriam recebido a Ele com amor e com tremor e com obediência, teriam sido ali todos alcançados pela graça, misericórdia e amor, e teriam ali desfrutado de momentos extraordinários por estar diante do Rei da Glória, a saber, Jesus Cristo. Mas não puderam compreender e aceitar porque ele era espiritual. E o carnal não compreende espiritual, nem tampouco o espiritual quer viver segundo a carne, a prática do pecado. Porque a carne e o espírito são dois leões dentro de nós, que nós temos em nossa vida. Um leão é a carne, outro leão é o espírito. E aquele que você mais alimentar, mais forte será e vai vencer. E aquele que vencer é que vai ali então levar você para a salvação eterna ou para a condenação. Se você alimentar a carne, bebedices, mentira, engano, pecado, o que te espera não será coisa boa. Mas se você alimenta o espírito, jejum, oração, leitura da Bíblia, ir da igreja, comunhão com os irmãos, você estará sendo fortalecido espiritualmente. O que te aguarda será a salvação. Mas ainda nesse tempo, Deus quer nos abençoar, porque escuta o que diz aqui a palavra do Senhor. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, perscrutar é investigar, é inquirir, é procurar saber. O que Deus tem para nós, ninguém sonhou, nem entrou no coração de nenhum homem. Ninguém jamais imaginou o que Deus vai fazer na sua vida. Olha que maravilhoso saber que existe um Deus que tem cuidado de nós, que se preocupa, e mais do que preocupar, Ele tem o amor e o poder para poder fazer acontecer em nossa vida. Mas para que isso aconteça, devemos aqui então buscar mais a sua presença e nos prepararmos, porque lutas e dificuldades vamos encontrar sim, mas também vamos encontrar a vitória, porque aqui disse que aquilo que não penetrou no coração do homem, aquilo que ninguém sonhou, que ninguém imaginou, é o que Deus tem preparado para você. Está vendo como você é único, exclusivo? Está vendo como você é importante para o Senhor? Então creia, acredite e não pare. Não é momento de desistir. Você vai alcançar a plenitude. Você vai alcançar as bênçãos, você vai alcançar a sabedoria de Deus em espírito e em verdade, e vai também desfrutar dos milagres, das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo manda parar por aqui. Então vamos orar, é momento de oração. Deus bendito e maravilhoso, nas suas mãos eu confio e entrego a vida, meu Pai, de todas essas pessoas que estão do outro lado agora orando conosco, meu Deus, e fazendo essa oração de fé. Pai, abra as janelas dos céus e que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre esta casa, sobre essa família, sobre o coração deste homem, sobre a vida, meu Deus, deste jovem. Meu Deus,
Abre as portas para o pai de família que se encontra desempregado. Traga paz, meu Deus, ao coração dessa mãe e que os seus filhos sejam libertos dos vícios das drogas, das bebedices, Senhor, e de toda sorte de imundícias que Satanás tem colocado diante deles, meu Deus. Então venha socorrer, venha abençoar, meu Pai, porque é ao Senhor que nós clamamos, porque é a Ti que nós invocamos e somente o Senhor tem o poder para poder nos limpar de todo o pecado, pois como está escrito em Tua palavra, em João 8,35, se o Filho, pois, os libertar, verdadeiramente sereis livres. E outrora também disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, meu Deus, limpa, liberta e abençoa, porque a Tua palavra foi anunciada, Pai. Eu não apresentei diante dos Seus filhos, meu Deus, com minhas palavras, com sabedoria e conhecimento humano, não, mas eu apresentei a eles a palavra do Senhor, a palavra de vida. Então, meu Deus, que essa palavra seja gravada nas tábuas do coração dos Seus filhos e que eles possam aplicá-la à sua vida e serem abençoados. Então receba sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, receba sobre os seus dias as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, diga amém, diga graças a Deus. Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus.